Eu cheguei, eu falou, cadê a sua irmã? Aí eu falei, não tá aqui não chegou ainda não. Araceli Cabreira Sanches era uma menina bonita de 8 anos de idade. Foi raptada, intoxicada com barbitúricos, violentada. Seu corpo, desfigurado, apareceu dias depois num terreno baldio de Vitória, no Espírito Santo. A pessoa da polícia fala com a viatura, tem um corpo. O corpo de Araceli foi praticamente todo ele reconstituído e minuciosamente analisado. Então ele foi, clareou o corpo da menina, foi onde eu vi a menininha morta. O que te leva a isso? Que raiva que é essa? Me explica isso. O que te leva a você fazer isso? A Araceli era uma menina muito esperta, meiga, falante, conversadeira. A minha irmã era uma menina muito meiga, muito inocente. Era uma boneca de menina. Era linda, linda, linda. Muito educada, muito comportada. Eu e ela, nós nascemos em São Paulo. Quando ela nasceu, eu já tinha 4 anos. E ela tinha um problema muito sério de bronquite. E os médicos aconselharam o meu pai, né, e a minha mãe a mudar para um lugar mais quente. Porque São Paulo é um lugar muito poluído. A notícia sobre a instalação de grandes empresas no Espírito Santo correu o Brasil. De toda parte chegava gente em busca de emprego e qualidade de vida. Nós fomos para o Espírito Santo. O meu pai, na época, trabalhava na Ferriaço. Nós alugamos uma casa lá em Vila Velha, lá no bairro Jaburuna. A gente morava no mesmo bairro. E a gente costumava brincar sempre ali pelas vizinhanças. Nós mudamos para lá e minha irmã melhorou assim, do dia para a noite. A gente brincava de trocas de figurinhas em álbuns, né? Revistinha, trocar revistinha também, na época de bis, né? Cozinhadinho, fazia muito cozinhadinho, boneca, essas coisas de menina, né? Moramos ali naquele lugar 7 anos. E meu pai já tinha comprado uma casa lá no bairro de Fátima. Ao lado tinha um lote, na frente da casa que dava para a avenida principal tinha outro lote. Aquela casa meu pai alugava, Porto de Tubarão começou a funcionar, né? Que aí precisava da parte elétrica. Meu pai trabalhava na parte elétrica. Meu pai tinha uma casinha muito simples lá, alugada e tal. Meu pai aumentou, tem um puxadinho, né? Uma cozinha, uma copa, mais um quarto, e falou, bom, agora chegou a hora de a gente mudar. Na época do crime, Araceli não tinha completado ainda 9 anos de idade. Todos os dias, saía às 4h30 da tarde do Colégio São Pedro e caminhava até a esquina das avenidas Ferreira Coelho e César Elau para tomar o ônibus que a levaria para casa no bairro de Fátima, município de Serra. Sentava numa das primeiras cadeiras da frente. Os deveres dela, tudo era muito bonitinho, sempre comportada, trazia todos os dias. Ela é uma pessoa que acreditava nas pessoas, pela ingenuidade dela. Não era de muito conversar com as crianças. Sempre, na hora do recreio, ela estava sempre do meu lado. Sempre sentada comigo, conversando, carregava uma bonequinha, entendeu? Mas sempre junto comigo. Ela não era de se misturar com ninguém. Mas era uma menina muito comportada. O bairro de Fátima só tinha um ônibus. Não é 2, não é 3, não é 4, não. Sabe o que ele fazia, o ônibus? Ele saía do bairro de Fátima, ia lá na Vila Rubim, dava a volta, voltava e voltava para o bairro. Então, o ônibus tinha horário. Então, por exemplo, lá na Praia do Suá, ele passava, vamos supor, 4 horas da tarde.
Lá onde eu estudava, lá no Salesiano, um pouquinho mais cedo, vamos botar assim, 3h30, lá em Camboriú. Então, todo mundo sabia os horários, onde o ônibus passava. Lola Cabreira Crespo, preocupada com os atrasos constantes de Araceli, havia pedido à direção do colégio que liberasse a filha mais cedo, às 4h10, para que pudesse tomar o ônibus de 4h30. Naquela época não tinha telefone celular para você saber, não era como hoje, nem telefone de casa. E a minha irmã, naquela inocência toda dela, ela viu aquilo, sabe? E um dia o ônibus quebrou e ela resolveu ir andando. Ela foi andando lá para o bairro de Fátima, ali da Praia do Suá para lá. No meio do caminho, e a praia de Cambori não é o que é hoje, né? Cambori era 2 pistas, não tinha Jardim da Penha, era 2 pistas. Uma para ir, outra para vir, mato dos 2 lados, a praia dos 2 lados assim. Tinha a praia, tinha uns arbustos, e do outro lado era puro mato. Não tinha Jardim da Penha. Era escuro, e a minha irmã foi andando. A sorte é que passou um cara numa Kombi. Aí, onde você mora? No bairro de Fátima. E quem é o nome do seu pai? Gabriel. Quando ela falou Gabriel, o cara conheceu, porque conhecia meu pai. Aí ela entrou dentro do coisa e pegou e levou ela. E ela prometeu nunca mais fazer isso. Meu pai e minha mãe falaram, não, quando acontecer isso, você fica lá. Qualquer coisa a gente vai e te busca. Minha filha adorava o pai dela. Adorava mesmo. Ela, todas as tardes, quando o pai chegava, ela corria o portão e abria o portão. Era ela e o Radá que entrava no carro, vinha. Chegava em casa, punha o chinelo para ele, dava a toalha para secar o suor, perguntava o que ele queria beber, se queria água, ou queria alguma coisa assim, um drink, alguma coisa. Adorava o irmão. Jamais chamou de Carlinho pelo nome. Era Nenê que ela chamava. O que eu posso lembrar é que ela era uma mãe cuidadosa, assim, sempre estava chamando. Araceli, tá aí. A gente estudava junto, na mesma escola, Colégio Marista. Ela ia comigo e vinha comigo. Né? Eu levava, eu trazia e tal. Quando nós mudamos para lá, o bairro de Fátima, eu fui estudar no Salesiano, mas o Salesiano, naquela época, não tinha para menina, era só menino que estudava. E tinha uma vizinha nossa, ela estudava ali na Praia do Suá, uma escola que eu nem me lembro o nome dessa escola mais, a escola que a minha irmã estudou. A mãe mandou um bilhete para mim, para ela sair antes do horário. Eu não aceitei o bilhete, porque eu tinha que sair no horário. Fui falar com a diretora falou, não, pode soltar. Eu falei, não, eu não vou soltar. Numa quarta-feira ela saiu mais cedo, no horário normal perdeu o ônibus. Chegou em casa muito tarde. Então no outro dia ela faltou ao colégio. Na sexta-feira ela me trouxe um bilhete que a mãe havia pedido para soltá-la mais cedo. Como a mãe não veio no colégio, nunca tinha conhecido a mãe nem o pai, então não tinha conhecimento da assinatura dos pais. Aí a mãe manda outro bilhete. Avisa a diretora que ela quer que a filha dela saia no horário que ela está pedindo, que ela é obrigada a sair. E ela tinha uma amiguinha, uma tal de Clarice, que eu mandei perguntar ao pai dela, pelo pai dela, se era verdade que ela tinha mandado esse bilhete. E ela mandou dizer para mim que eu acreditasse nela, porque o bilhete era dela mesmo, e que eu deixasse a filha dela sair. Eu deixei ela sair de segunda a sexta-feira. A diretora virou para mim, então pode sair. A diretora dava ordem, né? Pode deixar ela sair, não tem problema não. Eu deixei. No dia do desaparecimento, 18 de maio de 1973, a menina saiu do colégio às 4h10 e foi levada até o portão pela diretora. Às 4h30, estava sentada em uma cadeira do lado de fora do bar fronteiro ao ponto de ônibus. Quem a viu foi o menor Luciano Manuel Souza Vale, que contou tê-la avistado com um gatinho no colo. Luciano ainda gritou para que ela tomasse o ônibus, mas Araceli nem ao menos olhou. A gente tinha mania de brincar assim. Quando eu chegava em casa, eu ia na frente, minha irmã ficava atrás de mim, assim, um pouquinho mais para trás, assim, já dentro de casa, né? Aí meu pai perguntava, ou minha mãe perguntava, cadê sua irmã? Ela falava, não veio não chegou não veio comigo não. Aí, né, dava aquele negócio e tal, mas brincadeira. Aí ela aparecia logo assim, aí tal, minha mãe, meu pai brigavam muito com nós. Não brinca assim, isso não é brincadeira. Brincamos assim 1, 2 vezes, não é que a gente fazia isso todo tempo. Ela tirou uma opção de foto, chegou lá e me mostrou. E falou para mim assim, tia, essa daqui é sua, guarda de lembrança.
É a foto que todo mundo vê no jornal das propagandas que saíram. Porque as outras a mãe não deu nenhuma, entendeu? Foi a foto dela. E nesse dia, quando eu cheguei em casa, meu pai, eu lembro, meu pai sentado na mesa, jantando, aí a minha mãe, eu cheguei, ela falou, cadê a sua irmã? Aí eu falei, não tá aqui não chegou ainda não. Aí ela achou que eu estava brincando, a mesma brincadeira que a gente fazia. Eu entrei e fui. Daqui a pouco veio minha mãe, cadê sua irmã? Eu falei, não, mamãe, a minha irmã não está comigo, não. Nossa Senhora, aí aquilo foi igual o terremoto. A comoção era muito grande e a busca, né? Ficou anos e anos e anos. Meu pai comprava um jornal, a gente lia, eu pegava aqueles recortes e botava debaixo da cama. Tinha um monte que eu ficava lendo. Foi uma coisa assim, para criança, uma coisa até hoje me choca, né? Mas foi um caso bastante chocante. Meu pai, na mesma hora, talvez ela tá lá com a Clarice, lá com o senhor Raimundo, lá na Vila Rubi. Aí foram, que eles eram vizinhos nossos, né? Foram lá perguntar, não tá. E pergunta para lá e pergunta para cá. Meu pai pegou o carro, saiu com o carro, fez o mesmo trajeto, sabe? Meu pai ficou a noite toda procurando a minha irmã. No outro dia, o pessoal lá do serviço dele, entendeu? Os amigos, e procura de um lado, procura do outro, procura de um lado, procura do outro, sem notícia, sem nada. No dia 24 de maio, quando um garoto de 15 anos, Ronaldo Monjardim, foi caçar passarinhos perto de sua casa, nas imediações do Hospital Infantil de Vitória. Eu vim caçar aqui em cima, passarinho, aí vim um mau cheiro, eu vim no local ver o que era, entendeu? Lá no quintal da gente tinha uma trilha que saía na subida do Hospital Infantil, né? E eu usava aquela trilha ali para ir para a padaria. Do nosso terreno, saía lá na padaria e voltava por ali. E eu vi muitos urubus voando na região e aquilo era uma coisa, não era normal. Na frequência, a pessoa da polícia fala com a viatura, tem um corpo na subida do Hospital Infantil, assim, sabe? Eu achava que era um corpo, estava aqui em cima, uma pessoa morta. Daqui para cima eu já não tinha mais nada. Só tinha os braços e as pernas, que estavam ainda com carne. Eles jogaram ácido para poder não ser reconhecido. Eu não vi o corpo da minha irmã. Jamais eu vi esse corpo. Tentaram incriminar outras pessoas. Era choro. Era muito choro. Começou a se levantar uma tese na época de que a Araceli poderia estar viva na Bolívia. Não vi minha irmã ser enterrada. Eu só dizia que tinha gente grande envolvida nisso. Meu pai foi morto por bandidos, com a farda e um documento legal ainda. Nasce então o mais polêmico caso policial do Espírito Santo. Parecia um filme de terror.